Lucas capítulo 11, do versículos 33 ao 35, diz assim a palavra de Deus. Ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fique escondida ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, para que os que entram possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Que o Senhor assim nos abençoe com a sua palavra nessa noite. O Evangelho de Lucas, ele proclama as boas novas da salvação, que Jesus, ele é o Salvador divino, é aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas também fala de um Deus redentor, do único Deus que veio ao mundo para estar em comunhão com a humanidade e resgatar o homem perdido nos seus pecados. O Evangelho de Lucas foi escrito por Lucas, o médico amado que andava com o apóstolo Paulo, e aquele também que escreveu, Atos dos Apóstolos. Quando nós falamos em visão, a visão é algo muito importante na nossa vida. É claro que os deficientes visuais, eles conseguem viver e ler, estudar através do braille, conseguem se deslocar, mas a visão é algo fundamental em nossa vida. A idade vai chegando e você já não pode mais ler pequenas letras, você precisa de um equipamento para fazer com que você tenha uma visão apurada. Alguns para longe, outros para perto, às vezes para ambos. Então a visão é algo que nos direciona, a visão é algo que nos faz caminhar, também nos dá condições de nos proteger. De repente um perigo está próximo, a visão nos ajuda a ter um senso de distanciamento e de fugir também daquilo que pode estar nos preocupando ou dificultando a nossa vida. A visão ela tem esse propósito, diz o texto, que faz uma comparação que os olhos, como uma lâmpada, Ele diz que a lâmpada não pode ser colocada debaixo de uma vasilha, porque se a luz for impedida, não vai clarear o quarto, o ambiente a qual aquela luz está exposta. Então o texto fala que ela tem que ficar disponível, a lâmpada ela tem que estar livre acesso para poder clarear tudo que está à sua volta. E ele faz uma comparação, assim são os seus olhos. Se os seus olhos estiverem focados em trevas, em coisas ruins, é provável que todo o seu corpo, a sua mente, o seu coração, o seu ânimo, vai ser abalado pelo aquilo que você se deixa levar ou se deixa influenciar. Mas se os seus olhos forem bons, você vai conseguir, então, de alguma forma, capturar a motivação, a alegria, paz. Então, o texto de Lucas ele vai falar sobre a candeia do corpo, que aquilo que os seus olhos está focado, influencia você, ou para o bem, ou para o mal. E falando sobre isso, semana passada, nós nos deparamos com uma mensagem pela manhã e uma mensagem da noite, orientando a nossa vida, como nós devemos proceder segundo a palavra de Deus. E aí nós orientamos que quem quer ter uma vida de luz, de paz, de tranquilidade, precisa tirar os seus olhos das mágoas. Muita gente olhando para a mágoa acaba deixando de viver. Ele não caminha, ele não consegue progredir, está sempre doente emocionalmente. Quem tem os seus olhos voltados para o medo, nós falamos, não consegue progredir, não consegue avançar, porque o medo vai paralisar, vai fazer com que, não, eu não vou conseguir, eu não sei fazer. E a pessoa nunca vai conseguir chegar a um padrão. E também nós orientamos que devemos tirar os olhos do passado. Há muita gente que, por algum acidente da vida, uma fatalidade, um desentendimento, uma perda, o seu passado marcou de tal forma que ele não consegue viver sem olhar para o passado. É sempre aquelas lembranças ruins, aquela traição, aquela ofensa, aquela palavra, aquele golpe, aquela situação que você viveu. Você não consegue se livrar disso. E diante disso você não consegue progredir. E o texto vai dizer, se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. E nós falamos que pessoas que têm costume de colocar os seus olhos em mágoas, em medo e no seu passado, nunca poderão viver o novo de Deus. Nunca poderão viver uma nova realidade, uma nova história, um novo tempo. E baseado nisso, hoje eu quero orientar você 3 locais corretos que você precisa direcionar os seus olhos.
O que nós ensinamos domingo passado na mensagem, quem veio ao culto, quem perdeu pode ver pela internet, está lá no canal, é que a sua vida for direcionada por coisas ruins, provavelmente você não vai conseguir avançar. Se a sua vida for direcionada por sentimentos maus, provavelmente você não vai ter paz. E você vai viver as mágoas do passado como se fosse hoje. Você vai trazer à lembrança situações de sofrimento que já foram, mas permanecem com você todo o tempo. E eu quero falar agora sobre exatamente 3 locais corretos que você precisa direcionar os seus olhos. Porque se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom, terá luz. E o primeiro ponto que eu quero falar com você é que você precisa direcionar a sua vida para bons líderes. Você precisa direcionar a sua vida para bons líderes. Diante de tudo que nós falamos a semana passada, para onde nós não devemos direcionar a nossa visão, como cristãos, nós precisamos direcionar a nossa visão para bons líderes, e isso é bíblico. Pessoas que nos inspiram, pessoas que passam para nós sentimento e valor. Eu acredito que você, de repente, na família tem alguém, um pai, uma mãe, um irmão, ou quem sabe até na vida da igreja, alguém que de alguma forma te influenciou, te discipulou, um pastor, um diácono, um amigo, um irmão da igreja. Quem sabe aquele que, no momento que você mais precisava, ele marcou a sua vida com um abraço, com um sorriso, e às vezes foi lá, te ajudou de alguma forma que você não esperava. Pessoas que de alguma forma nos inspiram. Eu gosto de ler livros sobre heróis da fé. Eu acredito que alguns aqui já leram. Como é bom você pegar aquela literatura e ver a história de homens e de mulheres que deram a sua vida em prol do evangelho, que sofreram, foram perseguidos e viveram a sua fé com amor, com dedicação. Como isso influencia, como isso dá ânimo a nós, quando nós lemos livros dessa forma, onde o ministério da graça e do amor foi derramado na vida de pessoas que foram desbravadoras, que fizeram a diferença. E por que isso é importante? Porque no tempo que vivemos, irmãos, é um tempo de frieza espiritual e é um tempo de muitas decepções. O que nós estamos vendo hoje no mundo evangélico, no mundo cristão, são pessoas que se dizem evangélicas, mas não vivem o evangelho. Pessoas que estão na vida da igreja, mas nunca foram influenciados pelo Espírito Santo, ao ponto de viver uma transformação plena. E o que nós nos deparamos é com decepção na política, é decepção na igreja, é decepção de situações que acontecem e pessoas que estão longe de Deus, pessoas que estão afastadas de Deus. Por quê? Porque estava na igreja. E aí alguém falou alguma coisa, disse alguma coisa, e aquela pessoa então, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de Deus, como se uma ou duas pessoas colocassem todo mundo na mesma panela. Hoje nós temos decepção com pastores, que se dizem pastores, mas são lobos devoradores. Nós temos gente dizendo, falando em nome de Deus, coisa que Deus nunca disse. E é decepção em cima de decepção. E se a sua vida estiver focando naquilo que os jornais falam, naquilo que as pessoas estão dizendo, você vai morrer espiritualmente. Você vai se abater espiritualmente. A Bíblia diz que todos nós somos falhos. Eu sou sujeito a cair, você também. Mas a Bíblia também diz que 7 vezes o justo cair, o Senhor levantará. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Porque mesmo nas falhas de nossa vida, Deus ainda continua sendo um Deus de misericórdia. Mas os seus olhos não podem estar sobre pessoas que fizeram algo, agiram de alguma forma e você ficou decepcionado. Porque se você colocar os seus olhos sobre elas e viver focado naquilo que te machucou, te feriu, você cria um sentimento de defesa, porque alguém puxou meu tapete, eu agora vou criar uma defesa, eu não quero mais ter abertura com ninguém. Isso é um erro, porque nós somos diferentes. E Deus tem um projeto para cada um de nós. E eu estou falando isso baseado na Bíblia. Sabe o que Paulo diz? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo chama para si a responsabilidade. Ele fala, não olhe para A e para B não, olhe para mim, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Resumindo, ele está dizendo, façam o que eu faço, porque eu faço o que o Senhor mandou eu fazer. E quando nós temos pessoas que são referências para nós,
Quando nós estamos focados, não naquele que caiu, não naquele que falhou, mas olhar pessoas que são dignas de honra, são dignas de nossa oração, isso traz em nosso coração ânimo e coragem. Os seus olhos não devem estar focados no erro, eles devem ser focados na graça de Deus, na misericórdia do Senhor. E qual é a vantagem de direcionar a nossa visão para bons líderes? Primeiro, bons líderes nos inspiram, nós falamos aqui. Bons exemplos alimentam a nossa fé, né? Pessoas que dão a sua vida pelo Evangelho, que fazem com amor. O nosso foco em bons líderes nos ajuda a caminhar na mesma direção. Eu tenho alguns pastores que foram e ainda são minha inspiração. Eu olho e falo, nossa, se eu pudesse chegar a essa característica, eu vou estar muito feliz. Às vezes eu olho alguns ministérios abençoados, ministérios prósperos, que eu olho e falo, Senhor, que eu possa seguir essa direção. Porque se nós formos olhar só as coisas ruins, irmãos, o nosso corpo perece, a gente desanima e para. E há quantos que estão afastados do caminho do Senhor, porque em vez de olhar para bons líderes, olharam para pessoas, para aqueles que nos davam exemplo. Então a vantagem de olhar para bons líderes é que eles nos inspiram. Segundo, bons líderes treinam pessoas. Isso é algo importante. Você está próximo de alguém que está te inspirando, mas ao mesmo tempo está te ajudando a crescer, está te ajudando a você orar mais, está trazendo a sua família para perto de Deus, está ajudando você numa dúvida, numa dificuldade. Bons líderes cuidam de gente, abençoam pessoas. Bons líderes, eles nos ajudam a vencer as dificuldades. Eles fazem com que a nossa dificuldade fique pequeno, porque está sempre ali pronto para ajudar, para aconselhar. Então, meu irmão, o primeiro conselho, se você quer direcionar a sua vida, direcione a sua vida e olhe bons líderes, porque bons líderes nos inspiram. Não olhe para aqueles que talvez estão negando o Evangelho. Olhe para aqueles a qual o Senhor tem dado como exemplo no meio do rebanho. Terceiro, qual a vantagem? Além de inspirar, além de treinar, bons líderes promovem pessoas. As duas primeiras talvez você possa fazer vendo um vídeo, assistindo um YouTube, acompanhando a pregação de alguém de longe. Mas esse terceiro aqui você tem que estar junto. Porque promover é levantar, promover é dar chance, promover é ajudar, é estender a mão, é estar do lado. Promover é colocar talvez você numa posição de que você nunca imaginou, mas o bom líder abre espaço para que você cresça no seu dom, no seu ministério e naquilo que Deus deu para você. Olhe para a graça de Deus, olhe para bons líderes e inspire a sua vida. Coloque a sua visão em bons líderes. Segundo, convido você a pensar que você precisa direcionar a sua visão para o céu. Talvez nesse tempo de tanta materialismo, nós estamos olhando o tamanho da igreja, a quantidade de membros, estamos olhando se a igreja tem ar-condicionado ou não, estamos olhando se aquela igreja é animada ou se ela não é. Estamos olhando quem é o preletor, se é famoso, se lá tem um cantor gospel de fama. E as pessoas às vezes estão olhando para isso. Estão olhando a projeção da igreja, o que a igreja vai me oferecer, o que eu vou ganhar com isso. Mas quando nós olhamos verdadeiramente a palavra, nós vemos, por exemplo, Estevão. Ele estava pregando o evangelho, estava sendo um grande homem de Deus. E o que aconteceu com ele? Foi pego pregando, foi apedrejado. A Bíblia diz que, na hora do apedrejamento de Estevão, ele olhou para o céu. E diz o texto que ele viu o céu aberto. Diante do momento mais difícil da vida dele, ele olhou para o local certo. Ele olhou para a direção certa, ele olhou para o céu. E a pergunta que eu quero fazer a você, tem alguém jogando pedra em você? Tem alguém apontando o dedo para você? Você não tem que olhar para A e para B, você tem que olhar para o céu. Você tem que olhar para a promessa que Deus fez a você. Não importa o que digam sobre a sua vida, não importa o que estão falando da sua vida, não importa se há pessoas te perseguindo. Nós não somos desse mundo, estamos nesse mundo. Mas haverá um momento que estaremos no novo céu e nova terra. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por isso. Para muitos esse tempo é o fim, para nós não. É o início de uma vida com Deus. Então pare de colocar os seus olhos em coisas e em pessoas. Olhe para Deus, olhe para o céu. Olhe, não tente revidar, não tente dar um troco. Pessoas que apontam o dedo e você quer apontar o dedo também.
Não é assim que nós trabalhamos nesse mundo, não é assim que vivemos. Nós olhamos para o céu porque é de lá que vem o nosso socorro. É de lá que vem o nosso auxílio. Existe uma bênção que vem direto do Senhor para a sua vida. Não passa por ninguém. É dele para você. Então por que você está olhando para A e para B, para situações, para coisas que estão falando, estão dizendo? Olhe para o céu, olhe para a graça de Deus. Existe uma bênção. E a Bíblia diz que Estevão estava sendo apedrejado, ele viu o céu e viu o Senhor. Como é bom, como é bom. Se você olhar para os jornais, você vai ver o dólar subindo, você vai ver desemprego. Se você olhar para os jornais, você vai dizer a crise econômica, política. Se você olhar para os jornais, você vai ver a quantidade de mortos que continuam. E se você olhar para essas coisas, que a gasolina subiu, que há um desemprego chegando, você vai fraquejar na sua vida. O texto diz, se os seus olhos estiverem em trevas, todo o seu corpo será trevas. Se os seus olhos estiverem focados em coisas que não são de Deus, que não são daquilo que o Senhor prometeu, provavelmente você vai ser um desanimado, vai ser um derrotado e vai ser uma pessoa angustiada, amarga, e você não vai desfrutar daquilo que o Senhor deu para nós. Então direcione a sua vida para bons líderes, mas direcione também para o céu, porque é de lá que vem o nosso socorro. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro veio do Senhor que fez o céu e a terra. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Terceiro, direcione os seus olhos para o Senhor. Bons líderes para o céu e para o Senhor. Precisamos olhar para o Senhor porque aquele que não tem falha, não tem mancha, não tem pecado, onde não existe erro, não há transgressão. Olhar para líderes que falham, para igrejas que falham, vai fazer você morrer. Olhar para situações de pessoas que muitas vezes vão te decepcionar, vai fazer você morrer. Mas quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para o seu amor, para a sua graça, e o que ele prometeu para nós, irmãos, as coisas se tornam pequenas, as coisas se tornam mínimas, as coisas se tornam limitadas. Os teus sonhos, os teus projetos se tornarão realidade a partir do momento que você olhar para o Senhor. Está difícil? Tá. Está complicado? Ninguém está dizendo que não. Mas uma coisa é certa, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro virá do Senhor que fez o céu e a terra. Coloque a sua esperança no Senhor nesta noite. Pare de olhar para os lados, pare de olhar as situações, pare de olhar para os gráficos, pare de olhar no que estão falando. Comece a olhar para o que o Senhor prometeu na sua vida, e o que Ele prometeu é bênção, é vitória, é perdão, é misericórdia. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas você precisa olhar para o céu, você precisa olhar para o Senhor. Conta a história que um pianista muito bom foi convidado para fazer um show. Ele estava parado há algum tempo e ele foi convidado para, num grande salão, um grande local, fazer a sua apresentação. Ele foi naquela noite, estava lotado, ele tocou lindamente o seu piano, fez com que todo o ambiente aplaudisse e no final da sua apresentação, todos ficaram de pé e aplaudiram alguns minutos. E ele então saiu daquele ambiente e foi para o seu escritório. Chegando lá, os que promoveram aquele evento falaram euforicamente para ele: olha, volta para lá, toca mais 2 músicas, porque o povo não para de aplaudir. Eles não foram embora, eles continuam lá. Você precisa voltar, tocar mais 2 músicas e depois você sai. Aquele pianista virou para aquele empresário e disse: eu não posso voltar. E aí, mas como você não pode voltar? Por que você não pode voltar? Eles estão te aplaudindo. Aí ele disse: teve um homem naquela plateia que não levantou, ele continuou sentado. E aquele empresário ficou abismado com aquilo: mas como você não vai voltar por causa de uma pessoa? E ele disse: aquele homem que estava sentado era meu mestre. Foi ele que me ensinou tudo que eu sei, foi ele que me treinou. E se ele está sentado, é porque alguma coisa desagradou. Eu toquei algum tom errado, eu fiz alguma coisa errada, e eu não quero voltar, porque se ele não se levantou, é sinal que eu falhei em alguma coisa na minha apresentação. Moral da história: você pode estar agradando muita gente, você pode estar fazendo muita coisa e muita gente pode estar te aplaudindo,
Mas se o mestre da sua vida não estiver de pé, nada do que você faz vale a pena. Se os seus olhos não estiverem somente em Jesus para agradá-lo, tudo que você está fazendo na igreja, tudo que você está fazendo com o seu dom que Deus te deu, as pessoas podem estar te aplaudindo, podem estar batendo nas suas costas, mas se aquele que é o dono da obra, aquele que é o dono da sua vida e aquele que te deu o dom não estiver de pé, tudo que você está fazendo é apenas passageiro e não tem sentido nenhum. Direcione sua vida para bons líderes. Direcione a sua vida para o céu. E direcione a sua vida para o Senhor, porque somente Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Que você possa sair daqui nessa noite para trabalhar a sua segunda-feira, para ir para a escola fazer as suas coisas, mas pensando em agradar primeiro ao Senhor, porque é Ele que é o dono da nossa vida, é o dono da sua vida. Porque enquanto você parar e ficar olhando as mágoas, as tristezas, as dificuldades, quando você continuar ainda olhando para o que os jornais estão falando e você não colocar o seu foco no Deus que te deu vida e que te chamou para uma obra, você provavelmente vai passar todo esse tempo sem nenhum sentido, agradando muita gente, mas desagradando aquele que te chamou para a boa obra. Que o Senhor assim nos abençoe nessa noite. Que você tenha uma semana de paz, uma semana de vitória. E guarde isso no seu coração. Você precisa agradar, principalmente aquele que te chamou para essa boa obra. Feche seus olhos e eu quero orar pela sua vida. Senhor, nós te louvamos pela tua presença, pela tua graça. Te louvamos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nossa vida. E nessa noite, quando a tua palavra, ó Deus, nos orienta exatamente a colocar os nossos olhos para que em coisas boas, para que o nosso corpo tenha luz. E que tudo aquilo, ó Deus, que talvez estejamos colocando a nossos olhos, estejam trazendo tristeza e mágoa, nos ajuda a entender, ó Deus, somente a tua vontade, o teu querer. Eu quero orar pela tua igreja nessa noite, quero orar por cada pai, por cada família, ó Deus, por cada irmão que aqui está visitante, que a tua bênção, a tua paz repouse sobre a vida deles e que essa palavra dessa noite nos ajude a direcionar a nossa vida conforme a tua vontade e o teu querer. Que o Senhor possa ser o primeiro a ser agradado com tudo aquilo que venhamos a fazer. Que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém.